Por mais de uma vez eu vim aqui dizer para vocês que se o STF, a PGR e até mesmo o Congresso tivesse agido em relação a atos de ataques contra o STF em si, em desrespeito a normas legais, os apoiadores do Bolsonaro ficariam mais preocupados em seguir a lei e não continuariam quebrando as regras até chegar ao limite que a gente está vendo agora com a prisão do deputado Daniel Silveira. Só que a prisão do deputado Daniel Silveira mudou o jogo. Vários apoiadores do presidente Bolsonaro que têm portais de notícias, que têm canais no YouTube e até mesmo políticos apagaram postagens ofensivas ou de ameaças ao STF. Isso demonstra que o nosso discurso encontra respaldo. Se a lei for cumprida, se cobrar aquilo que está dentro da lei, a gente vai enquadrar os criminosos e, em consequência, os outros que estão seguindo o mesmo rastro do crime acabarão recuando com medo de serem presos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois da nossa vinheta. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, por mais de uma vez eu já vim aqui dizer para vocês, na verdade tem mais de 1 ano e meio que eu venho trazendo para vocês aqui, que o grupo de pessoas que foram para a rua defender atos antidemocráticos, que defenderam supostamente a intervenção militar com o Bolsonaro no poder, utilizando o artigo 142, eles estariam incorrendo em diversos crimes, desde crimes aí contra a Lei de Segurança Nacional, até mesmo um crime que fere o artigo 5º, inciso 44 da Constituição, que inclusive serviu de base para prender o deputado Daniel Silveira. Durante muito tempo se teve muita amistosidade em relação aos poderes, ao invés de se ter a aplicação das normas legais. Como vocês sabem, a função dos três poderes não é um ter mais ou menos poder que o outro, mas sim eles terem paridades e trabalharem em parceria onde um fiscaliza a atuação do outro. Por isso que não tem irregularidade, por exemplo, quando o STF identifica uma conduta irregular do legislativo e critica, questiona, faz valer a lei, ou quando encontra também uma medida relacionada ao poder executivo através da figura do presidente Bolsonaro. Até porque o papel dos poderes é esse, é um fiscalizar o outro. Inclusive essa era a ideia principal, ou pelo menos uma das principais ideias, quando Montesquieu sugeriu lá no Espírito das Leis a tripartição dos poderes, para que um poder fiscalizasse o outro e assim a gente tem em tese um equilíbrio maior dos poderes da sociedade. O problema é que durante anos e anos, apoiadores do Bolsonaro, políticos e pessoas que hoje atuam na internet produzindo notícias para blogs bolsonaristas ou produzindo vídeos aqui para o YouTube, atacaram a democracia e não foram incomodados. O senhor Nando Moura, por exemplo, que chegou a defender também fechamento do STF, inclusive com aquele discurso lá do cabo e o soldado do Eduardo Bolsonaro, apagou esse e outros vídeos, evidentemente com medo de acabar sendo preso por conta de suas falas. Aconteceu isso também com o próprio Alan dos Santos, na época que ele foi preso, semanas depois vários vídeos foram apagados do seu canal, e agora, segundo alguns portais que trabalham com o acompanhamento dessas informações, como é o caso, por exemplo, da Novelo Data e do Projeto Cético, vários portais, canais e perfis de políticos apagaram postagens ofensivas ao STF, ameaçando o STF, inclusive alguns que chamavam eles de milicianos, como aconteceu com o Antônio de Paula, o deputado bolsonarista do Rio de Janeiro, que foi condenado em primeira instância a pagar R$70 mil ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo o levantamento feito, por exemplo, aqui pela Novelo Data e pelo Projeto Cético, aconteceram exclusões de postagens, vídeos e artigos em portais bolsonaristas, em perfis de alguns deputados e até mesmo de procuradores bolsonaristas, como é o caso do procurador Ailton Benedito. O perfil, por exemplo, do deputado Antônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, e de Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, também passaram por um limpa, digamos assim. O Antônio de Paula ainda tem a desculpa de que ele apagou, não porque a opinião dele mudou, mas porque existe uma determinação legal, até porque ele foi condenado em primeira instância a pagar uma indenização ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo o levantamento que foi feito aqui, cerca de 183 canais bolsonaristas no YouTube foram monitorados e identificou um comportamento coletivo diferente, se comparado, por exemplo, no mês anterior à prisão do Daniel Silveira e o dia da prisão que aconteceu no dia 16 de fevereiro. Eles apontam aqui, por exemplo, que antes de o Daniel Silveira ser preso, a média de vídeos apagados com críticas e ataques ao STF era de cerca de 11 vídeos por dia.
agora saltou para aproximadamente 26 vídeos. Outra coisa que aconteceu é que o discurso de alguns deputados, como o próprio Carlos Jordi, também mudou. Eu vou ler aqui o que é que o Carlos Jordi falou no perfil dele. Lembrando que o Carlos Jordi também já teceu diversos comentários que podem ser interpretados como criminosos e até mesmo como de quebra de decoro parlamentar, mas agora deu uma afinada. Olha o que ele falou aqui: continuarei fazendo minhas críticas, mas sem ofensas que possam configurar uma quebra de decoro, sem ameaças pessoais. Não que o discurso do Daniel tenha sido assim, mas foi muito ácido, afirmou o Carlos Jordi. Isso mostra, gente, tem outros depoimentos aqui que eu não vou ficar lendo todos os depoimentos, eu vou deixar para vocês, como sempre, as fontes do primeiro comentário fixo, mas isto mostra aquilo que a gente está denunciando há muito tempo. Se vocês verem a lei funcionando, se tiver a aplicação correta da lei, a gente não vai ter nenhum tipo de problema em relação à democracia. A gente vai ter problema sim para enfrentar na democracia, mas a gente não vai ter nenhum tipo de problema, para ficar bem claro, relacionado à ameaça da democracia. Aquele livro que está ali atrás, o Como as Democracias Morrem, ele é profético. Porque tudo que é descrito no livro sobre a questão do aparelhamento das instituições, da maneira como as democracias morrem hoje, não mais com golpes de Estado militar, como acontecia no passado recente, tem se comprovado. A gente tem um indicado à PGR que almeja uma vaga no STF e tem bajulado o presidente da República. A gente tem pessoas ligadas a outros estados, né, a outras instâncias, digamos assim, de poder também, que estão sendo omissos basicamente por interesses pessoais, o famoso patrimonialismo, utilizando a coisa pública como se fosse privada. Eu acredito que a partir de agora, assim como o canal BR Político, assim como o próprio Nando Moura, outros bolsonaristas que atacaram o STF, que pediram o fechamento do STF, que defenderam o golpe de Estado, que defenderam o artigo 142, por exemplo, eles estarão com um discurso um pouco mais moderado, pelo menos, porque perceberam a realidade que se um deputado que comete crime vai para a cadeia, imagina um civil que não tem a proteção da imunidade parlamentar. Agora, para que isso aconteça, a lei precisa ser cumprida. Quem segue esse canal aqui, por exemplo, há muito tempo, sabe que desde 2019 eu venho denunciando esses atos, inclusive depois que eu tinha ouvido e visto o ministro Aires Brito falando da possibilidade de enquadrá-los no artigo 5º, inciso 44, eu comecei a disparar esse conteúdo aqui por várias vezes, mostrei inclusive que os atos que eram feitos com participação, por exemplo, de deputados, de políticos bolsonaristas e que inclusive eram mobilizados por eles, serviria como base para prendê-los em flagrante. Mas parece que tanto o STF quanto outras instâncias de poder estavam em um sublime e descansado período de omissão. Agora, a gente está conseguindo, de certo modo, fazer valer a lei, mas a gente já está naquela linha de ultrapassar o é tarde demais. O próprio presidente Bolsonaro, que tinha buscado moderar um pouco seu discurso, voltou a radicalizar de novo por conta do resultado positivo pró-Flávio em relação agora à anulação das provas que foram obtidas pela quebra do sigilo bancário do ladrão e vacilão, né, o senador Flávio Bolsonaro, e o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, que com a eleição do Arthur Lira, sabe que o Arthur Lira vai sentar em cima dos pedidos de impeachment e que a possibilidade de um pedido ser aceito é muito remota. Eu só não vou dizer nula, porque quando se trata do PP, que é um dos partidos mais oportunistas do Brasil, a gente nunca pode dizer que nunca vai acontecer aquilo, até porque basta lembrar que o PP era da base do governo da Dilma e quando teve aquela mobilização ali pelo impeachment, eles acabaram mudando de lado. Eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo, que compartilhassem com outras pessoas, para a gente ter essa noção se vocês também acham que se a lei for cumprida no Brasil, da maneira que está escrita, sem nenhum tipo de excesso ou sem nenhum tipo de omissão, exatamente como está escrita. Vocês acham que a gente estaria nesse momento que a gente tem enfrentado hoje? Vocês acham que a democracia não estaria passando por uma ameaça tão grande? Ou vocês acham que, independente disso, a gente estaria na situação que a gente está hoje? Comenta, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa like, só assim a gente consegue ampliar o alcance desse vídeo. A gente perdeu muitos membros nesses últimos 3 meses, perdemos mais de 200 membros e esse canal só existe graças ao apoio que vocês dão a ele. E eu queria pedir a vocês que compartilhassem esse conteúdo ao máximo para que outras pessoas possam ver. Vocês podem colaborar com o nosso canal sendo membro do canal,
se tornando membro aqui embaixo no botão Seja Membro, sendo apoiador através do Apoia-se, indo na descrição do vídeo e clicando no link do Apoia-se e colaborando a partir de R$5, ou vocês podem colaborar diretamente com o Pix, que é esse aqui, ó, carlitosneto@gmail.com. Lembrando que ninguém é obrigado a colaborar com nada, mas esse canal aqui e tantos outros que tem na internet são independentes, a gente não é financiado por nenhuma empresa e por nenhum grupo de políticos, nós somos nós mesmos, pessoas físicas aqui trabalhando diariamente, pessoas que decidiram falar sobre política para um público que infelizmente não consegue ter acesso às vezes por outros meios, é por isso que é importante o apoio. Se você não puder apoiar financeiramente, compartilhe o vídeo, que é uma maneira de apoiar também. O nosso canal tem uma loja virtual, que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com, e lá vocês encontram também camisas que estão na promoção por R$29,90, que é outra maneira que esse canal tem de se manter. Lembrando que nesse mês agora de março a gente vai disponibilizar outro curso para membros e apoiadores. Depois que a gente libera para membros e apoiadores, a gente abre um período de um mês ou dois depois para quem não é membro e quem não é apoiador, até porque a gente sabe que nem todo mundo tem como colaborar financeiramente com o nosso trabalho. Mas enfim, passado essas informações, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.